Um dos testes mais populares para diagnóstico de condição pulpar é o teste pelo frio. Apesar de ser considerado um teste de confiança pela grande maioria dos clínicos, assim como qualquer outro teste, ele possui suas limitações. E dentre elas, existem 3 limitações que são fundamentais que o clínico saiba e tome consciência e considere antes de executar qualquer tratamento, antes de bater o martelo em cima de qualquer diagnóstico. Isso vai evitar, por exemplo, que esse clínico amanhã ou depois ele abra erroneamente um dente com polpa vital, achando que aquele dente estava necrosado. A primeira limitação é do profissional ter que confiar na resposta subjetiva dada pelo paciente. O próprio paciente, ainda mais se ele não recebeu uma orientação específica durante a condução do teste, ele tem dificuldade em dar uma resposta precisa, quantitativa, apesar de existirem algumas possibilidades, algumas escalas que podem ser usadas com esse propósito. Por isso, o clínico tem que estar atento e deve ajudar o paciente, antes de mais nada, a estabelecer seus padrões de resposta normal, para daí sim iniciar o teste no dente alterado ou no dente suspeito. A segunda limitação é a interpretação do teste pelo profissional. Da mesma forma, quanto mais o teste for realizado da forma correta, definindo referências, definindo respostas em dentes saudáveis, antes de aplicar o teste no dente suspeito, maior a chance do profissional conseguir interpretar os dados da melhor forma para um diagnóstico mais preciso. E a terceira limitação é o fato do teste pelo frio não detectar vitalidade pulpar, como muitos profissionais pensam. O teste pelo frio, ele detecta sensibilidade pulpar. Quando a gente fala em vitalidade pulpar, a gente fala do grau de saúde daquele tecido pulpar, pensa em irrigação sanguínea. E quando a gente fala de sensibilidade pulpar, a gente fala do suprimento sensorial ainda presente naquele dente. Ou seja, quando é aplicado um estímulo frio sobre um dente e o paciente sente dor ou sente incômodo, isso significa o quê? Significa que existe uma resposta sensorial, ou seja, existe algum suprimento sensorial ainda ali, existem fibras nervosas viáveis, seja fibras tipo A, sejam fibras do tipo C. E de acordo com a intensidade dessa resposta sensorial, é presumido qual a condição do suprimento vascular da polpa, se é uma polpa normal, se é uma polpa inflamada em diferentes graus, ou até mesmo se é uma polpa já necrosada. Então o fato do profissional conhecer o que realmente está sendo medido nesse teste pelo frio pode ajudar esse profissional a interpretar respostas de uma maneira muito mais assertiva, especialmente naqueles casos mais desafiadores. Mesmo com as suas limitações, o teste pelo frio é considerado o teste primário para diagnóstico pulpar, com uma acurácia moderada, que vai de 84% em dentes vitais a 87% em dentes não vitais. E isso também nos faz lembrar que o diagnóstico, tanto pulpar quanto periapical de um dente, ele nunca deve ser baseado nas respostas de um único exame ou de um único teste, mas de todo um conjunto de dados coletados tanto através de exames quanto através de conversa com o paciente.